Olá pessoal, então, o homem e a sua proficiência ligada à cultura e os produtos ligados à consciência que exprime um campo de implicabilidade, explicabilidade, relacionamentos, objetividade na sua própria vida, que vai haver um produto, uma maturidade ligado ao centro que o próprio ser humano pensa entre si mesmo e as suas motivações. Então, quando nós passamos dessas fases, tem momentos que chegamos e pensamos que somos nós que passamos por questões de relações e resoluções, relações e desilusões, relações e soluções e tarefas propriamente ditas. Segundo Leontiev, 1901, eu cheguei também a mostrar um livro também com a referência desse autor, as significações não são eleitas pelo homem, elas penetram as relações com as pessoas que formam sua esfera de comunicação reais. Então, quando eu falei sobre o simbolismo e o movimento e o simbolismo, eu chego em um determinado lugar, eu vou viajar de navio, fazer um cruzeiro. Quando chego no local, ou outro país, vai haver o quê? Um movimento e o simbolismo. Eu vou estar vendo, tendo um campo de percepção, observação, propriocepção nesse movimento. Depois eu vou entender que aonde está essa aquiescência relacionada ao que? Aonde eu estou ao meu redor. Ou seja, o movimento simbólico. Depois eu vou entender o simbolismo do movimento no local que eu estou inserido. Na realidade, o simbolismo. O que é simbolismo? Significados, axiologias, valores, culturas, esses fatores artísticos, agonísticos e os termos da teoria agonística, nós relacionamos muitas vezes, o termo diz uma teoria humanista que fica uma perplexidade tão grande que fica essa divisão entre agonístico e holístico, embora o campo antagonístico fica relacionado ao campo agonístico, mas embora alguns podem até usar o termo agonia, porque a maioria das vezes agonístico, você quer só algo bem, quer tentar ser uma pessoa boa, se esforçar, ser 100%. E essas válvulas relacionadas ao ser humano e à sua própria natureza, ligada até aos hormônios, que é necessário dizer, vai perpetuar esse controle motor, vai ter uma maneira que você possa destacar aonde você não deveria destacar. A maioria das vezes, ou seja, vai ter momentos que vão buscar referências de ti, porque tu fizeste coisas boas na época. Mas a teoria agonística demonstra que não é a sobrecarga, a cobrança que você tem diante de erros e acertos que ficam armazenados diante da sua semana. Você coloca o horário lá, pela manhã, 1 hora de atividade física, já sabemos, a durabilidade, o tempo. Então, pela manhã você escolheu algo, isso já nos coloca felicidades, ok? Embora, como diz, a própria felicidade, ela diz para a própria infelicidade. Nós somos casados porque quando eu estou feliz, você está feliz ou está infeliz? Quando a própria infelicidade fala, quando eu estou infeliz, é porque você está feliz. Isso é uma lógica. E nós sabemos que quando a felicidade está feliz, a infelicidade ela está infeliz. Agora, quando a própria felicidade vê que a infelicidade está feliz, é porque a infelicidade está... Não, a infelicidade, a própria felicidade vai ver que está havendo infelicidade. Que eu quero dizer o quê? Entre a teoria e a prática, há essa harmonia entre felicidade e infelicidade, felicidade e infelicidade. Entre o simbolismo do movimento. Eu quero dizer o quê? Que a infelicidade vai dizer para a felicidade que na hora que ela estiver infeliz, ela vai saber, porque vai mostrar no semblante que nós temos. Que a própria felicidade fala assim, nossa,
Você está tão feliz agora, já está infeliz porque eu estou feliz? Porque a própria palavra infelicidade nos demonstra que a infelicidade com a felicidade estamos juntos nessa. Somos cooperadores. E esta cooperação nos ajuda a ver essa competição. Parece que as empresas, nós estudamos sobre empresas, competições, adversidades, nós entendemos sobre felicidade e infelicidade. É lógico que você vai, abre uma academia, uma empresa, vai ter que diagnosticar. Aí você vai ver o preço, os panoramas, os campos pioneiros. Se você colocar em destaque logo uma promoção, eles vão fazer o quê? Vão chegar, conversar contigo, vão falar, ou seja, ele vai falar, ó, não é assim, não é assim que você ganha o seu modesto terreno ligado ao campo empresarial e logístico. Tem que haver o quê? É lógico que tem os campos logísticos sindicais, mas há fatores importantes, onde convém ter. Quer dizer o quê? Que a competição é importante entre as empresas. Ou seja, competições, mas nós temos que entender a palavra inimigo. Ele não é seu inimigo. Ele é, ou seja, ele é um competidor. Você pode conversar com ele gradativamente. Tem pessoas que muitas vezes não olham nem para a cara da outra pessoa, porque, ou seja, houve uma questão de que muita gente coloca até aquele momento de desnúbio que fala, vou passar você por cima de você, vou passar por cima e não quero saber quem está na frente. Eu sou melhor, eu sou isso, aquilo. Isso são palavras boas, positivas, que alimentam a nossa alma, os nossos ossos. Como já falei, há vários psicólogos, há vários livros, por exemplo, Organiza-se, o livro, tem um livro, Organiza-se, que ele fala vários fatores e várias maneiras de nós colocarmos prioridades. Então a teoria agonística relaciona isso. Você muitas vezes não é citando aquele Gabriel Chalita, com todo respeito a ele, mas ele coloca uma classificação de professores, professor oba-oba, professor gente boa, professor ruim, ou seja, essas classificações todas que nós analisamos, nós temos um pouco delas. É como as abordagens metodológicas, né? Tem momentos que somos boa, fique à vontade aí, nessa teoria agonística, uma agonia muito grande. O agonística é o quê? Nos traz o campo agonista. A palavra agonista significa favor. Se nós entrarmos na linha da musculação e de outras áreas, a palavra agonista significa o quê? Agonista, algo favorável, músculo favorável. Antagonista, músculo que vai ser cinesista, que vai ajudar e vai associar, ou seja, o exercício que eu vou fazer. Por exemplo, eu faço aqui, ó, peitoral. Então, o músculo agonista é o peitoral. O antagonista vai ser o dorsal, o serrátil, o dorsal, né? Grande dorsal. Eu quero dizer que dá para nós entendermos sobre empresas. Olha, estou fazendo aqui, agonista. Aí vai a região da articulação escapular, que vai denominar essas partes todas do tronco aqui, aí a articulação do ombro, o campo do deltoide, vai haver um campo familiar operativo. Nesse fluxo econômico, é lógico, muitas vezes ainda nós temos essa imaturidade, não conversar com os outros empresários, academias, escolas, professores, congressos e compartilhar essas indeficiências. Eu lembro que certa vez que muitas vezes tinha uma dificuldade muito grande de conversar com os outros professores, porque um falou, querendo furar o olho, né, do outro, querendo essas questões que nos colocam atributos importantes. Vamos lá, então, como falamos sobre lutas em equipes, a ganhadora, o ganhador, a técnica, os motivos, driblar, passar, correr, fintar, as execuções de erros, acertos, nos coloca a maneira que eu coloquei aqui de um modo simbólico, simbolismo do movimento e um movimento simbólico que ocorre, você vai vendo o que está acontecendo. E o simbolismo do movimento, ou seja, como você vai saber lidar para sobreviver diante dessa realidade, dessa treinabilidade, nesse sentido, ou seja, as imperfeições ou perfeições em todas as suas partes, coloca fatores importantes ligados ao campo sucessório, o seu prêmio, conquista, empresas, ou seja, e os campos, né, de rentabilidade, ok? Então, a questão é essa, saber jogar, saber competir, saber vivenciar cada dia as dificuldades desse